Olá, pessoal, eu tô aqui com o Rodrigo Saraiva Marinho, Ceará. Não, olha, a gente tem gente no Nordeste, sabe? Tem muita gente que tá no Nordeste desesperada, falou, eu tô perdido, o que eu faço? Ceará, Rodrigo Saraiva Marinho, candidato a deputado federal pelo Novo e tá no Movimento Libertário. Cara, desde quando que você tá nisso? Meu Deus. Bastante tempo, meu irmão, bastante tempo. Você tá de lá da Kombi com o Osterman, né? Provável. Não, o Osterman não, porque o Osterman é muito chato, muito chato. Né? Eu acho que a gente concorda com esse ponto. Eu acho que o Brasil inteiro concorda que o Osterman é um cara chato. Então é um cara que a gente atura há muito tempo. Mas a gente está nessa há bastante tempo. Mas então, você apresenta aí. O que você faz aí? O que você está fazendo? Sou Rodrigo Marinho, sou advogado, sou professor de Direito, fundei o Instituto Liberal do Nordeste, fundei também diversos institutos e grupos de estudos liberais pelo Brasil. Sou membro afastado nesse momento do Conselho Administrativo do Instituto Mises Brasil. Fui diretor de operações da Rede Liberdade, que congrega liberais do Brasil inteiro. Já viajei esse país defendendo as nossas ideias, defendendo as ideias de liberdade. Já tive o prazer de conhecer o Rafael antes dele começar essa briga toda. Foi numa palestra tua que veio a ideia do canal. Foi numa palestra tua. Foi o Osterman, você e o Hélio. Foi na tua que eu comecei a pensar assim... Aí tava no do Hélio, eu tava ouvindo a palestra e formulando a ideia. Então, valeu. Ou seja, tá vendo o cara... Opa! O Estado não gostou disso, cancelou sua internet. A qualquer momento ele volta. Vamos ver. Opa, voltamos? Me liberar hoje 15, igual aconteceu com o Saulo. Alguém me achou aqui, viu? Alô, tá voltando. O pessoal te achou assim. Eu achando aí, peraí. Voltamos, ok. Então vamos lá. Então, assim, que bom que isso, porque a turma do que tu te acompanha, do 15 aos 22 anos, é enorme. E tem uma galera gigante também que tem acompanhado o teu trabalho, e isso é fantástico. Que bom, que era um público também que a gente não atendia, né? Essa meninada que precisava da parte introdutória, e você vem aprofundando isso, tem sido genial a forma que você tem trabalhado, e eu sou muito orgulhoso de poder ter influenciado um pouquinho aí no seu canal, meu caro. Sou candidato agora, minha profissão é ser advogado, também ser professor, e sou candidato a deputado federal pelo Novo, né? Fui candidato a vereador na eleição passada, pelo Livres, tive 4.312 votos, e agora estou candidato a deputado federal pelo Novo, e muito empolgado com esse começo da campanha, que tem sido sensacional. Você me perguntou em off aí o que é que eu estava sentindo falta, eu disse, graças a Deus, a gente está muito bem organizado em relação ao que estava na campanha passada, e agora as coisas estão fluindo muito bem. Mas vamos lá, vamos falar do assunto do vídeo mesmo, que é segurança jurídica no Brasil, ou, em outras palavras, contrato no Brasil, evento, dá na mesma, né? Principalmente quando tem um Estado interferido, né? Isso se torna ainda pior, ou seja, o Estado gera um desequilíbrio contratual enorme entre as partes, principalmente quando você contrata com ele, ou quando ele simplesmente muda a regra do jogo no meio do jogo, né? Como, por exemplo, aqui em Fortaleza, o Estado aumenta uma taxa de alvará que ela era uma vez na vida, passou a ser anual. Por quê? Porque o prefeito quis, achou legal, vamos arrecadar mais. Ou seja, como é que eu vou acabar com a vida do empresário aqui de Fortaleza? E os caras aumentaram a taxa, Rafa, em 4.000%, viu, cara? A gente precisava de uma Dilma aí, né, cara? Eu acho que, assim, se você conseguir se eleger, a gente coloca, tipo, um momento de homenagem ao prefeito de Fortaleza por essa brilhante ideia de unificar todos os empresários contra o Estado, sabe? Eu fico aqui na minha cabeça pensando como que eu posso unir as pessoas, como é que eu posso chegar. Aí vai o cara fazer uma cagada dessa, eu falo, obrigado, bichão, sabe? Acho que ajuda prática, muito nesse sentido. Eu acabei conhecendo gente por conta disso, porque eu nunca tinha tido acesso, sindicatos patronais, a turma dos empresários, muita gente boa que convivia ali lateralmente com a gente, mas que a gente não tinha tido uma pauta comum. Imagine, Rafael, um momento de você ter na sua cidade, no seu estado, toda a cidade brigando por menos impostos, né, e menos burocracia. Imagine todo mundo concordando com a pauta da gente, né? E foi exatamente o que aconteceu aqui em Fortaleza. Caramba, pô, fantástico. Ei, mas peraí, eu vou fazer uma ressalva. O Ceará tem o maior grupo de estudos liberais do Brasil. É verdade. O Ceará depois você resolve com o Farroupilha, a gente pode fazer um debate, mas isso é outro assunto. Mano, o Farroupilha não é mais grupo, né? O Farroupilha virou instituto, né? Então ele tá em outra, pelo menos entraram na rede por isso. Então, como grupo de estudos liberais, numa faculdade, se reunindo semanalmente, temos 3, tá? A gente tem só um, não, a gente tem 3 que se reúnem semanalmente. Nós temos o Dragão do Mar na Federal, nós temos o Atlas na Unifor e temos o Ordem Espontânea na Faculdade de Economia da Federal. Então, desculpa. Para quem não sabe queria participar, já pode entrar em contato aí. Mas voltando um pouquinho pro tema, cara, esse negócio de contrato é uma coisa complicada, porque assim,
é muito fácil a gente ver o peso de impostos no Brasil. Você vai lá no impostômetro, pá, tá lá o número, beleza, você sabe. Agora, como é que a gente calcula o peso de incerteza jurídica no Brasil? Quer dizer, qual que é o custo disso? Cara, o custo, isso tem um preço, né? Porque na verdade você evita novos negócios e evita novas possibilidades no Brasil. Evita novos negócios e evita novas possibilidades no Brasil. Ou seja, o cara tem uma insegurança tremenda de querer empreender no Brasil porque ele não sabe qual é a regra do jogo, né? A legislação tributária municipal, estadual e federal do Brasil, você pode procurar na internet agora, se você quiser colocar, Rafa, até o link, maior livro do mundo. É essa legislação famoso. que é feita pelo Vinícius Leôncio, né, que é um código tributário de 2,10 m de altura e 8 toneladas. E eu estou falando só da legislação tributária. Você tem uma legislação ambiental absurda, uma legislação trabalhista absurda. Imagina a dificuldade que não é para você conseguir empreender nesse sentido. Ou seja, você tem a questão... Porque insegurança jurídica não é só insegurança contratual, que ela também existe. Porque é muito comum juízes, quando vão julgar determinados casos, dizerem que a função deles não é cumprir o contrato, é fazer justiça social. Isso é um problema. Mas há um outro problema de instituições, aí eu vou sair um pouco da escola austríaca e ir lá para a Ney, né, na nova economia institucional, lá com a Acemoglu, no livro Por que as Nações Fracassam, ele explicando instituições inclusivas e instituições extrativistas, que é exatamente o que a gente vive no Brasil hoje. Nós temos instituições extrativistas, em que você não sabe qual é a regra do jogo. Chegou ao ponto, Rafael, aqui nesse negócio do Alvará, da gente estar brigando por ideia de dupla visita, né? Não sei se tu já ouviu falar nisso, dupla visita, já ouviu falar? A ideia da dupla visita é que vá um fiscal a primeira vez ele advirta e só na segunda vez ele possa multar. Ou seja, é uma fiscalização aqui entre nós educativa, né? Parece engraçado isso, eu acho difícil. Mas, enfim, pelo menos tem uma regrinha do jogo que diz que primeiro adverte, depois multa. Isso tem uma lei em Fortaleza que fala isso, é uma lei 10.350/2015, ela fala isso, que tem que advertir e depois multar. Tem outra lei de 81 que fala, que é o Código de Obras e Postura do Município, que fala que o fiscal, se vê qualquer irregularidade, ele deve multar imediatamente. Tu acredita que no meio dessa negociação de Alvará, o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza perguntou para mim, Rodrigo, qual que é o grupo dos empreendedores em ação querem que seja cumprida? A que adverte e depois multa, ou a que multa direto? Eu disse, caramba, você está na mão dos caras, velho. Ou seja, se o fiscal quiser te multar, uma hora ele multa. Se ele quiser te divertir uma hora, ele adverte. Você está na mão dos caras. A insegurança jurídica do Brasil também. Uma coisa que eu falo muito é que a insegurança pública é um problema no Brasil e a insegurança jurídica é um problema tão grande quanto, porque há um outro problema. As decisões judiciais, os juízes não cumprem aquela decisão que eles fizeram antes. Ou seja, o cara julgou de um jeito antes, ele julga de um jeito diferente na próxima vez. Isso é muito ruim para o país, né? Houve um avanço no novo Código de Processo Civil, dizendo que o juiz teria que justificar essa mudança, mas ainda não está do jeito que deveria, entendeu? E também só porque ele tem que justificar, não quer dizer que a justificativa vai ter que ser boa. Mas pelo menos dá uma regrinha pro cara, né? Dá uma regra, ele fala, né? O artigo 489 do Código de Processo Civil, lá no seu parágrafo único, fala que se o juiz não fundamentar dessa forma, a sentença dele será nula, que é uma forma de reforçar a ideia do checks e balances, né? A ideia de reforçar isso. Então, tudo isso aí acontece, tudo aí funciona numa possibilidade de facilitar a vida das pessoas. Agora, assim, algumas histórias, assim, porque é difícil da gente pensar o quão complicado é isso de você fazer valer um contrato no Brasil, assim, que é difícil a gente visualizar o custo, né? Muitas pessoas não sabem quantas instâncias tem e tudo mais, mas que coisas que você já teve aí de histórias em Fortaleza, casos, não sei se você pode, assim, fingindo que tinha um cliente X, tal, só pra gente ter uma noção do absurdo aqui. Tem um caso, por exemplo, né? Eu advogo para empresas que locam salas, por exemplo. Fiz um acordo com a empresa dizendo que a sala vai ser locada, nesse acordo ele ia pagar o valor, e caso ele não pagasse o valor, ia vencer antecipada a dívida. Já vou falar a expressão, vencer antecipada a dívida. O cara tem uma dívida parcelada em 12 meses, se ele não pagou uma vez, se age mais. Isso é comum nesse tipo de negociação. E aí, a gente entra com a ação no judiciário para despejar o cara que não pagou, e o juiz diz que não cabe. Simplesmente ele não vai cumprir o acordo que ele mesmo homologou. Por exemplo, acontece também de você ter uma situação em que a empresa paga toda a reclamação trabalhista, toda a verba de rescisão, e do dia para a noite o juiz, na hora que chega lá, olha para o cliente e diz assim, não interessa, você tem que fazer um acordo aqui. Né? Eu acho que o correto para a gente resolver isso é um acordo. Né? Eu já vi clientes serem coagidos para pagarem um acordo do cara, ou seja, o que é bem ruim para o dia a dia das pessoas. Porque coagidos pelo juiz.
Pelo juiz, cara. Na audiência de conciliação, o juiz diz, ó, se você não fizer acordo, eu vou lhe condenar em tanto. Entendeu? Aí o cara diz, mas eu paguei, tá aqui o pagamento, foi feito da forma correta, foi calculado da forma correta, e você apresenta isso. Chegou a tal ponto que eu tive um cliente há alguns anos atrás, que ele dizia, Rafael, que não ia mais fazer acordo, não ia mais pagar as verbas rescisórias, salvo se fosse na frente do juiz. Porque senão ele teria que pagar duas vezes, como ele já foi obrigado a pagar duas vezes, algumas vezes. Isso, obviamente, gera um prejuízo tremendo para a empresa e uma insegurança tremenda para a empresa. Você tem exemplos também. Aqui em Fortaleza, por exemplo, foi feita uma lei do Marco Zero. Fortaleza é uma cidade antiga, então ela tem mais de 100 anos a cidade. Então vão ter prédios construídos há 100 anos. Que aí eu vou montar um restaurante nesse prédio, entendeu? Só que a legislação atual não respeita essa ideia histórica. Ou seja, se você for fazer um restaurante lá dentro, você teria que derrubar o prédio para fazer um novo prédio, porque não tem um recuo. Ou seja, não existe um recuo entre o que é o recuo? É a primeira construção entre o começo da calçada e a primeira construção. Ou seja, olha o prejuízo causado para quem compra esse prédio para respeitar a história da cidade. Né? Um prédio antigo isso se o prédio não for tombado, né? Que é outro problema, que é outra insegurança jurídica, porque o tombamento é uma decisão feita pelo Estado, né? Ou seja, do dia para a noite ele pode achar que a sua casa é tombada. Outra insegurança jurídica tremenda no Brasil é que as pessoas não têm o título de propriedade, né? É muito caro ter o título de propriedade no Brasil. Hernando de Soto, que é um autor que eu adoro, que escreveu um livro chamado Mistérios do Capital, né? Que é um livro genial. Na pilha, peraí. É um livraço. Paguei caro nele, viu, Rafa? Tudo. Aqui! Esse é tu tem inglês. Eu comprei em português. É um livraço. Eu paguei caríssimo no sebo. Eu até falei pro Andreasa que se ele não quiser lançar pela Record, a gente vai comprar o direito desse livro para lançar pela LVM. Demorou. Que é um livro, mas enfim. Que é um livro genial, mas ele fala que é muito caro você conseguir ter uma propriedade no Brasil. Ter uma propriedade de forma geral na América Latina, né? Que é aquele relatório imbecil da Oxfam que todo começo do ano sai, começo do ano diz, 7 pessoas concentram toda a riqueza do mundo. Aí o Hernando Souto diz, peraí, se eu colocasse só o patrimônio dos mais pobres no relatório de riqueza, ele era 10 vezes maior do que todo o patrimônio dessas 7 pessoas mais ricas aí que ele diz que existem no mundo. Ou seja, não fecha a informação dos caras. Mas o problema é que esses mais pobres não conseguem ter essa riqueza porque eles não têm o título de propriedade. Eles não conseguem usar esse título de propriedade para ter direito de propriedade. Então aconteceu aqui no Ceará, aconteceu... O Curitiba também teve Copa do Mundo, mas eu acho que não aconteceu. Que foram desapropriações simplesmente sem pagar qualquer indenização. Ou seja, do dia para a noite passaram um caminhão em cima das casas, porque as casas estavam na área de recuo do trem. Eu não sei se tu sabe, mas na linha férrea do trem você tem que ter 15 metros de construção. Ok, mas as casas estão lá há 50 anos. Tinham casas aqui, Rafael, há 60 anos que as casas estavam aqui em Fortaleza. Imagine o cara morar na mesma casa há 60 anos, do dia para a noite, ter a sua casa sendo derrubada por um trator, sem qualquer indenização, sem qualquer situação. E mais, mesmo que pague indenização, os caras justificam essa derrubada, essa tirada, em nome da função social da propriedade. Olha aí o prejuízo tremendo. Do dia para a noite, o cara olha para a tua casa, Rafa, e diz, a tua casa aí não presta mais para o fim social que tu achou que era. Eu, governante, digo qual é a tua casa para isso. E para isso, para a tua casa valer isso, eu vou derrubar ela pelo valor que eu mesmo determino. Aconteceu um caso aqui no Ceará, pela Transnordestina, né, no Ceará, no Piauí, que o cara desapropriou a Transnordestina, que é uma empresa privada, que o Ciro trabalhou, ganhava 200 mil por mês na Transnordestina, e só tem um patrimônio de 2 bilhões de reais. Né, a minha favorita. Né? Torrou tudo em... Cara, se o cara não administra nem o próprio dinheiro, imagina o dinheiro ali, né? Escondeu, certeza, ele não declarou. Pô, só se ele comprou Bitcoin, tem dinheiro, né? Mas será que ele teria essa capacidade de entender a lógica do Bitcoin? Mas vamos lá. Você tem uma realidade lá, o cara tem uma fazenda, a Transnordestina, você pode procurar também essa história na internet, tem. Transnordestina desapropriou, sabe por quantos reais a fazenda do cara? R$ 6,75. R$ 6,75. Beleza, tranquilo, Rodrigo. Mas dá para brigar, né? Dá para questionar o valor, porque não sei se tu sabe que você não pode questionar a causa, só pode questionar o valor. Então o cara teria que entrar com ação judicial para recuperar o valor que seria o valor cabível da fazenda dele. Vamos dizer, R$ 100 mil a fazenda dele, certo? Ele teria que entrar na justiça para isso. Passaria por todo um processo judicial. Em média, Rafael, para um processo judicial ser julgado aqui no Piauí, no Ceará, demora mais ou menos de 2 a 4 anos.
Vamos lá, está em média, 3 anos. Primeira instância. Segunda instância, mais 2 anos. 5 anos, certo? Instância superior, né? STJ, que é o recurso especial, e STF, que é o recurso extraordinário. Bote aí, mais 2 anos no STJ, mais 2 anos no STF, 9 anos. Ah, beleza, ele ganhou, foi condenado em 100 mil, foi confirmado em todas as instâncias que ele ganhou 100 mil reais. Ele recebe agora? Ele não recebe nem na segunda, primeira instância, nem na segunda instância, nem na primeira instância superior, nem na segunda instância superior. Não recebe. Ah, Rodrigo, então agora ele vai receber, né? Ele já ganhou tudo. Não, recebe não. Porque agora ele vai ter que ajuizar uma execução fiscal para conseguir, perdão, uma execução contra a Fazenda Pública para conseguir ter o direito a receber isso. Ajuizou a execução contra a Fazenda Pública. Então ele recebe imediatamente, né? Todos nós, quando somos executados, somos citados e intimados para pagar. A Fazenda é citada e intimada, Rafael, para responder. Só e somente só responder, ela não paga. Então vai ser ajuizada a ação nesse sentido, certo? Para responder. Aí então ele vai responder e vai pagar. Não, Rodrigo, vai não. Vai ter uma apelação para o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, depois vai ter um recurso, e mesmo que o Estado perca, vai subir por algo chamado de remessa oficial. Mesmo que ele não apele, necessariamente vai ser revisto. Tá? Então vai para a segunda instância do Tribunal de Justiça de novo, depois de passar aqueles 10 anos, tá? 9 anos. Então já passou mais 3 anos de novo, mas agora mais 2 anos de segunda instância. 9, 3, 12, mais 2, 14. Recurso especial, mais 2 anos, 16 anos. Recurso extraordinário, mais 2 anos, 18 anos. Ah, Rodrigo, depois de 18 anos, então, que o cara tinha direito a receber os 100 mil reais, ele vai receber agora. Não, não vai. Rafael, não vai. O cara vai ter que entrar com uma coisa chamada de carta, ganhou tudo, vai ter que entrar com um negócio chamado de precatório. Esse precatório ele vai ter que escrever até o dia 1º de julho do ano corrente, ou seja, se o cara escreveu o precatório no dia 1º de julho de 2018, tivesse escrito 1º de julho de 2018, ele recebia imediatamente, né, Rodrigo? Pelo amor de Deus, depois de 18 anos, não, Rafael. Ele não recebe imediatamente, ele só receberia no dia, se ele tivesse escrito 1º de julho de 2018. Ele só poderia ter direito a receber no dia 31 de dezembro de 2019. Ah, Rodrigo, então ele recebe. Recebe não. A fila do precatório de Fortaleza e do Piauí está atrasada aí, pelo menos em 10 anos. Certo? Para você ter uma noção disso. Ah, então pronto. Mas se ele escrever hoje, Rodrigo, hoje, dia 23 de agosto, ele recebe só quando? Ele só tem direito a receber no dia 31 de dezembro de 2020. Entendeu? Precatória jabuticaba, só tem no Brasil. Entendeu? É uma piada esse negócio. Ou seja, esse é um nível de intervencionismo absurdo que nós temos, que gera aí, só a insegurança jurídica que você tem. Você tinha uma casa que era sua, uma fazenda que era sua, o Estado disse, e que fique muito claro, viu? É o Estado que diz que aquela casa não cumpre a função social, é o Estado que diz quanto vai pagar por essa sua casa. É assim que funciona e você não pode discutir a causa da desapropriação, só o valor. Olha a loucura, bicho. Você está na mão do Estado, sempre, né? É uma desgraça. Esse é o exemplo mais absurdo possível. E como é que a gente resolve esse tipo de coisa, assim? Não só... Claro, primeiro nesse exemplo que você deu, porque eu adoraria ouvir esse, mas de maneira geral, como reduzir insegurança jurídica no Brasil? Porque enquanto você tiver um Estado, você vai ter insegurança jurídica por natureza. Mas como é que você reduz isso? E esse decreto foi feito na época do Getúlio, esse decreto de desapropriação. Como é que muda isso? Muita gente fala que os liberais não devem entrar na política, mas a única forma de mudar isso é entrando na política. Você tem que mudar a regra do jogo. Certo? Você tem duas formas de mudar a regra do jogo. Isso vale para o planeta Terra, vale para a história do mundo. Ou você pega em armas, mata a galera e muda a regra política, porque o pessoal não consegue entender algumas coisas. Mesmo no anarcocapitalismo, mesmo no país mais anarcocapitalista possível, certo? Que não houvesse governo nenhum, ainda haveria política. Ainda haveria situações de bens comuns. As pessoas teriam que resolver onde elas não moram. Eu não diria que haveria política, porque a minha definição de política é com P maiúsculo. Não falo de... Mas vai talvez ter... Talvez não haveria... Não, mas isso é política, é regra, cara. Não tem jeito. O nome disso é política. A política com P maiúsculo. A gente está discutindo o nome, mas enfim, ainda vai ter conflito de você teria que resolver conflitos de bens comuns. Isso é... O nome que se dá a isso é política. Tá? Ou seja, como é que eu estabeleço regras para estabelecer uma resolução, negociações dessa forma? Você pode chamar isso de contrato, né? Mas é a forma que você vai estar negociando para resolver um contrato. A forma de fazer isso é política, tá? E não é de hoje, isso é muito antigo. Platão, Aristóteles, Sócrates falaram disso na Grécia Antiga, tá? E também no anarcocapitalismo haverá justiça, haverá direito, haverá julgamento, haverá provavelmente advogados,
haverá juízes, né? Você vai ser juiz ou árbitro, mas haverá alguém para julgar determinados casos onde houver conflito interpartes. Isso sempre aconteceu, mesmo nas sociedades com menos Estado possível. Tá? Você tinha essa realidade. Mas assim, já. Mas eu quero dizer assim, voltando, como é que a gente resolve esse problema dessa insegurança jurídica no Brasil hoje? Primeiro dando leis claras, né? Primeiro tendo instituições inclusivas claramente, ou seja, nós precisamos mudar a regra do jogo. A regra do jogo precisa ser mais simples, mais clara e mais efetiva. Tem outro detalhe, né? Essas pessoas que moravam nessas casas não poderiam ser proprietárias das casas, porque você não pode uso capi bens que pertencem aos estados, bens públicos. Tem uma previsão constitucional que diz que você não pode uso capi bens públicos. Olha a desgraça. Eu moro numa casa há 10, 20, 30, 40 anos, mas se ela pertencer ao Estado, eu não posso escapir. Mas se eu morasse numa casa que pertenceu ao Rafael, no meu direito de aquisição de propriedade, o Boulos pode. Exato. Né? Aquela ideia lockeana que vem lá de trás, certo? De você ser o primeiro a trabalhar, o primeiro a ocupar a casa. Se você fizer aquilo e ocupar a casa por um determinado período com o intuito de morar, posse mansa e pacífica, e ninguém questionar, ninguém defendeu a sua posse ou a sua propriedade, isso não é meu, não, isso é John Locke, tá? Base do liberalismo. Né? Se você não fizer isso, você pode perder a sua propriedade, certo? Alguém pode, na verdade, você pode perder, né? Alguém adquire a propriedade de fato, porque ele de fato é o proprietário daquela coisa. Ele vai passar a ter o título. Isso na iniciativa privada é muito comum e muito claro. Isso só não é possível, só não é comum quando pertence ao Estado. Ou seja, o Estado não precisa cuidar da sua propriedade. Até porque ele cuida muito mal, de fato. Então, ele acabaria perdendo muito das suas propriedades. Então, na minha visão, seria ótimo, e é uma mudança de regra simples, viu? É uma emenda constitucional alterando isso e revogando esse artigo. É fácil. Para isso, tem que ter maioria no Congresso. Para isso, a janela de Overton, ela tem que caminhar para essa situação. Outra coisa absurda, Rafael, só para falar de intervencionismo aqui, de segurança jurídica, é que você sabia que é proibido comercializar carro importado no Brasil? Não, pera, essa história eu quero ouvir, pera. Você sabia dessa? É proibido comercializar... Qual que foi a JBS que fez essa lei, só para eu saber? É uma portaria, não é lei. Olha a desgraça, é uma portaria. Portaria do Ministério do Comércio Exterior, é uma portaria, do Ministério da Fazenda, portaria, dizendo que não pode importar carro usado. E outra coisa, sabe o que também não pode importar? Máquina usada. Não pode ser importada. Para proteger a indústria nacional, olha a desgraça, certo? Tanto para proteger a indústria nacional de carros, para proteger a indústria nacional de máquinas, nós não podemos importar máquinas usadas e carros usados. Esse nome do artigo, eu acho que é o 248, que vai falar da regulação do comércio exterior. Resumindo, nego velho, é para quebrar os mais pobres e que mais precisa. Lá em Hong Kong, você imagina, você tem uma indústria de ponta, essa indústria de ponta, ela não é usada mais. No Brasil ela seria muito importante, mas nós não podemos importar essa máquina. Essa do carro importado, só para ficar bem claro, é a portaria 8 de 91, certo? Que é a atual Secretaria do Comércio Exterior, do Ministério do Comércio, Indústria e Comércio Exterior. Foi uma portaria do Executivo Federal, baseado no artigo 237 da Constituição Federal, que diz o seguinte: a fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, serão exercidas pelo Ministério da Fazenda, que depois passou a ser o Ministério do Comércio Exterior. Brincando, os caras assumem o controle do nosso comércio e dizem o que pode e o que não pode ser vendido aqui. Isso aí é uma coisa piada. Que se o presidente mudar de ideia, ele decreta e acabou. A portaria. É fácil. Então, se o Congresso pode revogar a portaria, né? O Congresso pode revogar a portaria. Sim, mas se o presidente falar assim, chega, vou tirar. Se o presidente disser assim, tchau, a portaria imediata. Por sinal, é uma das coisas que acontecem muito. Eu vou dar um exemplo de insegurança jurídica, né? A gente está falando de insegurança jurídica como todo, eu vou falar um exemplo sobre lei eleitoral, para você ver como é absurdo. O Executivo legisla muito, Rafael, legisla absurdamente. Né? A função dela, a princípio, em tese, era executar leis, o Legislativo criar leis ou revogar leis, o Judiciário julgar leis. Isso é lá Montesquieu, a base do espírito das leis, não é? Aristóteles já falava disso também na Grécia Antiga, mas basicamente é isso. É fácil, né? Parece fácil. O problema é que o Executivo legisla absurdamente por meio de instruções normativas, portarias, atos normativos, que ele faz um absurdo de coisas. Inclusive, a nossos amigos liberais lá de São Paulo, a turma do Rio Grande do Sul, que assumiu a Secretaria de Gestão de São Paulo, lá no governo Dória, né, na prefeitura do governo Dória, eles fizeram uma coisa muito legal para o Brasil, para São Paulo em especial. Eles revogaram uma série de medidas do Executivo, né, porque o Executivo legisla muito. Né? São Paulo, sim.
que foi muito legal para o Brasil. Aquilo foi um avanço tremendo para a realidade brasileira, porque aquilo era novidade, né? Nos Estados Unidos há um livro, né? Não sei se tu lembra desse livro, o Trump chegou a mostrar o livro, que é o livro dos regramentos do executivo, né? Tem o legislativo que regra, mas tem os regramentos do executivo. E esse livro você consegue olhar. Rafael, se imprimisse um regramento do executivo brasileiro, da União Federal, ele seria muito, mas muito maior do que o livro que trata do Código Tributário Municipal, Estadual e Federal. Vou dar um exemplo, como eu falei para vocês. O Judiciário também legisla, tá? O Judiciário também legisla. É a coisa mais normal do mundo já nem é mais... Piada, né? O Judiciário fez o que num caso específico? Né? Não, mas ele fez isso por portaria, ele não fez isso no julgamento de um caso. Ele fez isso pior, ele legislou mesmo. Ele não fez isso pro... Ele não fez isso, ele fez isso para uma... Como é que eles chamaram? Não foi nem portaria. Foi um normativo, uma resolução, né? Não, era resolução. Era uma resolução, ele criou isso. Olha a ideia de resolução dos caras. A lei fala, a legislação criada pelo legislativo diz o quê? Para cada candidato homem, então cada candidato de um sexo, teremos 30% de outro sexo. Ou seja, temos 10 candidatos, 30% serão de sexo, 70% será de outro sexo. Ok? Basicamente é isso que é feito. E ele fala o seguinte, mas na lei, né? Quando a fração for menor do que meio, vai para baixo. Ou seja, deu 2,4, 2. Deu 2,3, 2. O que for acima de 2,5 vai para cima, certo? Vai para 3. Aqui no Ceará, o Novo tinha, né, nós tínhamos aqui 2 mulheres e, na época, 5 homens. Isso dava uma proporção de 30%, dava 2,4, mais ou menos, 7 pessoas, daria 2,4, 30%, 2,3, era algo assim, certo? 8 dava 2,4, e isso desceria para 2. Nós descobrimos que havia uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral dizendo que sempre a fração ia para cima. A resolução era contra a lei. A resolução era contrária à lei. Tá? O outro exemplo é horas em Tinder. Antes da reforma trabalhista, a pessoa que se deslocava do seu trabalho, da sua casa do seu trabalho, era paga essas horas em Tinder. O Rodrigo tinha alguma lei fundamentando isso? Não. Era uma instrução, era uma resolução do TSE, que dizia que tinha que ser assim. Olha a situação que você fica, né? O judiciário legisla muito, o executivo legisla muito, e o legislativo, que deveria legislar e fiscalizar o executivo, não faz nada. Aqui em Fortaleza, essa legislação do Alvará que eu estava falando, Rafael, ela foi feita, cara, a mensagem foi dada entrada pelo prefeito, porque era uma competência privativa do prefeito, que é outro absurdo, que tratava de matéria tributária, ela foi aprovada em 8 dias. 8. Eu lembro que a lei tinha tipo 200 e porrada páginas. E foi aprovado em 8 dias. A maioria dos vereadores não leu mesmo. Chegaram a ponto de dizer para mim, mas a gente votou porque vocês, empresários, não vieram aqui reclamar. Eu disse, bicho, vocês ganham 85 mil reais um mês. Um vereador de Fortaleza custa 85 reais no mês. E o cara diz um negócio desse para mim. 13 mil de salário, 57 mil de assessores, 20 mil e pouco de verba de desempenho parlamentar, que é uma palhaçada total, né? Inclusive, uma das minhas propostas é cortar 90% dessas verbas aí. Na minha visão, acho que cortaremos 100, entendeu? Mas pelo menos 90% das verbas para tirar esse absurdo que a gente vive hoje. Mudar essa realidade. Aí os caras recebem tudo isso e nenhum assessor leu, ninguém leu, vota aí e foi. Vota aí foi e a Fortaleza se lascou, né? Aí chegou ao desplante de alguns vereadores dizendo, mas ninguém vai quebrar porque vai ter que pagar 5 mil reais de alvará de funcionamento, 5 mil reais de registro sanitário. Bicho, o cara que não vai quebrar, encheu o saco. Os mais pobres que vão estar na informalidade. O nível de informalidade de Fortaleza é absurdo, né? Nós temos aqui a maior empresa que tem no Ceará hoje, se chama Alugas, né? Não tem um negócio que mais cresce no Ceará, acho que no Brasil como um todo, é a ideia do Alugas, mas no Ceará tem setores, tem ruas que já foram muito importantes comercialmente e hoje já não valem mais nada. Certo? Não vale mais nada em relação a isso. Eu só vou sacanear contigo quando tu disse que o Farroupilha era grande. A gente tem uns grupos no interior, né? Eu estava em Quixadá ontem e tem um grupo lá, né, chamado Gemises, do grupo Gemises, o nome do grupo, em Quixadá, interior do Ceará. Tem um grupo em Iguatu chamado Liberalismo e Evidência. Tem um grupo em Juazeiro. Você está vendo no meu mapa? Não, eu tô aqui, eu tô com o papelzinho aqui lembrando. Tá. Tem um grupo no Juazeiro chamado Liga Acadêmica Padre Cícero, né, que é do lado do Matheus Linhares, da turma. Eles estão todos registrados no site, a gente pode ver lá. Mas assim, mas em termos de acabar com essa incerteza, é meio complicado assim a gente ter ideia de legislar em cima, porque daí o judiciário pode olhar e falar, não gostei, dane-se. Então,
tudo é mudar a janela, né, Rafael? Tudo é mudar a janela, tudo é a ideia da janela de Overton, né? De sair do impossível. Eu não sei se tu fala disso no teu canal, eu acho que já vi tu falando pelo menos eu já uma falei vez uma disso. vez, mas assim, parece Para meio mim, específico demais. para mim ele é um termômetro para mim muito interessante, a janela de Overton. Para mim é como funcionam as ideias, né? As ideias elas passam de impensável até elas serem necessárias, ou seja, ninguém acha que essa ideia pode dar certo. Alguns anos atrás dizer vamos privatizar a Petrobras era uma maluquice, certo? Era uma completa maluquice para alguns. Para mim já era necessário, mas para o mainstream do Brasil era bem fora da Agora já tem realidade. aceitável. Ou seja, né, impossível radical, aceitável. Ou seja, nós já damos 3 passos na janela de Overton. Estava impossível, já estamos no aceitável. Depois é sensata, popular e necessário. Né? Em alguns meios é muito popular isso. Né? Aqui no teu canal é necessário isso. Certo? Então, assim, há um caminho para isso. Por exemplo, há alguns anos atrás, nós não éramos chamados de liberais ou libertários. A gente era chamado de quê? Neoliberal. Olha a vitória Essa palavra semântica que a gente acabou, teve. né? Que Entendeu? alegria. Olha, isso é uma baita alegria. A gente fala pouco, Volta e eu meia eu falo ainda pouco. vejo assim, eu fico tipo, tem isso, né? Mas enfim. Mas então Mas é seria aquela coisa, basicamente mudando. você fala quem trata de, você olha assim pro cara assim, pô, tá retardado para estar falando de neoliberal, velho, não sabe de nada, entendeu? A coisa inverteu, entendeu? É basicamente isso. Mas então, para acabar com insegurança jurídica no Brasil, é basicamente mudando a mentalidade das pessoas. Cara, primeiro tem que mudar a mentalidade, obviamente, tribunas é muito útil para isso, né? O Ron Paul nos Estados Unidos é considerado o maior influenciador do pensamento libertário dos Estados Unidos, muito mais. Se você pergunta numa roda hoje, os 2 maiores influenciadores do movimento liberal hoje é o Instituto Mises Brasil e o Rafael Lima, assim, são quem tem mais público, mais audiência em relação a isso, né? Acho que A a gente Dilma trabalha. Rousseff ganha de mim. Oi? Acho que a Dilma ganha de mim. Pois é, mas está vendo uma política ao contrário ganha de você. Mas o Ron Paul nos Estados Unidos é considerado o maior influenciador dos americanos lá, porque ele tinha tribuna, ele podia falar, ele dava uma expansão, uma expressão muito grande. Os políticos, na prática, Rafael, vão acabar fazendo o gol que a gente trabalhou muito para chegar lá, entendeu? Eles vão acabar se tornando, pela lógica do jogo, o centroavante se torna mais conhecido que o zagueiro, né? Não tem jeito. Então eles acabam, os meio-campos, como você é um meio-campo do time liberal, aí um camisa 10 do time liberal, mas na prática o mala do Fábio Washington vai se acabar sendo mais conhecido que você, né, nesse negócio no meio dele, porque ele atinge um público que não é específico do meio liberal, ele atinge a população como um todo. Eu acabei atingindo com essa ideia de alvará, né, dos empreendedores, eu acabei atingindo um público que não é um público liberal, é um público que acredita em menos impostos e mais empregos, que é o meu slogan de campanha, menos impostos e mais empregos. Mas o público, em geral, aceita isso, quer isso para ele. Né? Porque o pessoal diz, mas rico paga pouco imposto. Não paga. Pobre paga pouco imposto. Não paga. Todo mundo paga muito imposto no Brasil. Não tem essa de uma parte paga menos imposto. Paga, todos igualmente estão lascados no número de impostos. Na verdade, tem que baixar a tributação para todo mundo. Não, mas, cara, então acho que é isso aí, a gente já pode ir encerrando mesmo. Mas quem quiser ajudar a tua campanha, como é que a gente faz? Cara, quem quiser ajudar a minha campanha pode me procurar diretamente no WhatsApp, meu número pessoal. Os links vão estar todos na descrição, não se preocupe em falar todos eles, mas os links estão lá. Mas tem. Meu WhatsApp pode doar na doaçãolegal.com.br, que você vai colocar aí também. Pode doar na conta de campanha, que eu acho que essa você não tem, eu vou te mandar, certo? Com relação à conta de campanha da gente. Mas uma coisa que eu tenho usado na minha campanha, Rafa, que tem sido bem legal, é que eu tenho conversado diretamente com as pessoas, né? Eu tenho dado meu telefone pessoal para isso e tem sido muito legal essa coisa que o cara tem dúvida, tem questionamento, então tem sido muito interessante esse momento para isso. Né? Às vezes não consigo responder imediatamente, mas estou sempre respondendo essa sequência. Então, quem puder ajudar, nós vamos ter o jantar do João Amoedo aqui no próximo dia 29, certo? Aqui em Fortaleza. Depois, na outra semana, a gente deve ter um jantar meio de campanha também, que será muito bem-vindo todos estarem nesse jantar. E quem puder participar das panfletagens, das coisas, pode procurar a minha equipe comigo ou a própria minha equipe, que você vai estar lá sempre no meu Facebook também, que é Rodrigo Saraiva Marinho, ou Prof. Rodrigo Marinho, que a gente vai estar usando, ou o Instagram, que é Rodrigo S. Mar, que você pode sempre me achar por lá. E o número é? 33. Beleza, então. Fala 5 vezes. Tem que falar 5 vezes bem rápido. É um trava-língua desgraçado. Viu? Mas o 33. Chegaram nisso, mas isso aí é outra questão para outro hangout. 33 tem a ver com o que eu acredito, né? Eu sou católico, acredito muito em Deus, né? E acredito que Cristo, de fato, para mim, é o caminho, a verdade e a vida. Então, essa é uma visão pessoal minha, por isso que foi o 33. Tá bom? Mas é isso aí, valeu, cara. Alguma mensagem final só para encerrar? Não? Cara, menos impostos, mais empregos.
prazer falar contigo, bicho. Obrigado pelo apoio que você tem dado, né? Tenho uma honra de tê-lo como amigo e de estar junto nessa luta para um Brasil com menos impostos, mais empregos, menos burocracia e mais liberdade. Eu acho que a liberdade vai vencer e só depende da gente. Eu acho que a gente está começando não, eu acho que a gente está chegando finalmente a influenciar muito mais e a bater com muito mais força no estatismo. Cara, eu honestamente acho que a gente nem botou o bloco na rua ainda, cara. Nem começou. O aquecimento acabou, assim, acabou o aquecimento e a gente só tá dando aquele antes de ir para. Mas isso aí é assunto também para outro vídeo, mas... É só o final. Você imagina se a gente tem 10 como a gente lá dentro do Congresso. Sim, já é um estrago vai ser uma porrada, velho. Vai ser divertido. No mínimo, vai ser muito, muito... Imagina aí, dia 1º de janeiro, alguém chegar e dizer assim, imposto é roubo. Na bancada lá, na bancada, primeira fala, primeira declaração, me comprometo a dizer que imposto é roubo. Primeiramente, imposto é roubo. Só isso aí já vale o voto, só pra gente ver isso e botar de vinheta aqui do canal. Tenha certeza que eu vou abrir meu discurso dizendo o seguinte: primeiramente, imposto é roubo. Meu discurso vai ser aberto. Tá gravado. Compromisso de campanha e com muito gosto, Rafa. Meu compromisso então, amigo, então, nunca descumpri qualquer compromisso com você e nunca descumpri qualquer compromisso que fiz na vida. Primeiramente, imposto é roubo, meu caro. Vamos em frente. Vamos lá, então. Acho que por esse vídeo é isso, gente. Tchau, tchau. Abraço. Valeu, cara.